Fala, trader! Mais uma vez aqui para mais uma aula do nosso cursinho de treinamento das planilhas de gerenciamento. Nessa aula nós vamos falar de como customizar e configurar as planilhas de gerenciamento mensal e anual. Então não perca, vamos direto para a tela do computador. Nessa aula nós vamos ver uma maneira de usar as planilhas de gerenciamento, a planilha anual e diária, de forma a tirar o melhor proveito dos recursos que elas oferecem. O primeiro passo é eu abrir o Excel, uma planilha em branco qualquer, e aqui eu vou apertar o botão direito, inserir, e eu já tenho as minhas planilhas aqui. Se você não sabe como colocar as planilhas como modelos, assista a nossa primeira aula, a aula número 1, onde eu ensino como você fazer download e instalar as planilhas como modelo do Excel. Tá? Então a primeira planilha que eu vou criar é a planilha anual. Ele já me colocou aqui, modelo, eu vou botar aqui o ano de 2020. Eu vou excluir essa planilha em branco aqui, que não me interessa. Eu tenho duas formas de trabalhar. Eu posso criar uma pasta de trabalho como essa e colocar todos os anos aqui. Tá? Então aqui eu vou ter separado somente os anos. Mas a forma que eu mais gosto de trabalhar é fazer o quê? Crio uma pasta de trabalho em branco, como nós fizemos. Coloco uma planilha anual com ano, ou então escrevo aqui ano só para saber, né? Isso aí na verdade fica a critério. Aqui eu defino qual é o ano, no caso estamos em 2020 mesmo, se você tiver passado, quando você estiver baixando, eu espero que a planilha faça sucesso e continue fazendo muitos anos. Né? Vamos procurar sempre atualizar e trazer coisas novas para que isso aconteça. Eu vou colocar o ano, e aqui eu tenho as configurações básicas, que nada mais é do que as configurações de banca. Aqui nós temos o saldo inicial, é o saldo que eu comecei a controlar o meu gerenciamento. Tá? Não importa se você está começando em abril, maio ou em janeiro, não importa. Você vai colocar o teu saldo inicial do momento que você está começando a controlar o teu gerenciamento. Você pode até fazer referências anteriores se você tivesse informações anteriores para colocar. Se não, você começa com a data de hoje. Quanto eu tenho no meu saldo inicial desse ano? Aí eu tenho aqui, ele está como saldo anterior, porque no ano que vem ele vai ser justamente o saldo final do ano anterior. Então eu tenho aqui, eu vou dizer que eu estou começando agora R$200. Ajuste de saldo é apenas para fazer um ajuste básico entre a conta da IQ e o saldo inicial aqui. Às vezes a IQ ela te dá uma porcentagem de 87, só que na verdade nunca é exatamente esse valor. Às vezes é 87, alguns quebrados, ou 86,90 e tanto. Então isso aí varia um pouquinho, só que ele arredonda e no final ele te dá o 87, por exemplo, ou 80, o que seja. Só que na hora de você bater as contas não bate, fica uma diferença às vezes de alguns reais. Então eu botei esse campinho justamente para você fazer esse ajuste no início do teu operacional. Depósito é se você pegou o saldo anterior do ano passado e já resolveu fazer um depósito para começar um ano com um valor maior, e aqui eu vou colocar esse valor aqui. No final ele vai me dar o total da banca. Preenchendo esses três valores, eu tenho aqui o saldo inicial, que é o saldo que eu vou começar a operar, tá? Durante o ano. Depois que eu mexi nisso aqui na configuração, eu não vou mais mexer isso durante o ano. Esses valores aqui não vão ser mais alterados. Aqui nós temos uma opção que é o ajuste de saldo final. Ou seja, acabou o ano, eu tenho uma diferença entre a conta da IQ e o meu saldo final. Da mesma forma que o ajuste de saldo aqui. Tá vendo aqui? Aí eu vou vir aqui e vou fazer esse ajuste só para equilibrar e bater os valores certinho. Eu coloco aqui, vamos supor que a minha diferença seja de R$4. Eu botei R$4, ele fechou e ajustou o meu valor lá. Tá? E da mesma forma que o depósito, eu digo, se no final do ano eu resolver fazer um saque, eu coloco aqui quanto eu quero sacar antes de fechar o ano, e no final do ano ele vai me dar o saldo final do ano. Dito isso, essas configurações você basicamente vai mexer somente no início do ano e no final, pois não vai mexer mais nada. Aqui nas nossas planilhas nós temos os 12 meses. Eu tenho observação, opção de depósito, resultado e saque. O que são isso? Vamos dizer o seguinte: nós estamos no mês de maio. Eu posso botar a observação que eu quiser nesse campo de observação. Posso colocar assim: mês muito bom, resultado acima do esperado. Aí no mês seguinte, mês com resultado abaixo do esperado. Só uma informação para que eu tenha
estatística do que está acontecendo, para que você saiba o que está acontecendo com o teu movimento. Então isso aí é bom para que você no final do ano você tenha uma noção de como que foi o teu resultado verdadeiro, né? Porque esse mês teve determinadas coisas. Por exemplo, nós começamos aqui em março, pandemia. Resultado muito baixo. Foi o início da quarentena. O mercado ficou louco. Demorou para se equilibrar, né? Um exemplo. Então, isso tudo você vai colocar. Aqui eu tenho o saldo inicial, que ele já puxou automaticamente desse aqui. E aqui nós temos a coluna de resultado, onde eu vou colocar o valor do meu resultado no mês. Que nós vamos ver na planilha do mês como nós vamos gerenciar. Então vamos supor que eu tenha tido um resultado de R$200 no final do mês. Ele já me pegou aqui, já me fez um cálculo e disse, olha, você teve um rendimento de 100%. É um rendimento muito bom, principalmente para épocas de pandemia. Aqui se eu quiser, se nesse mês eu resolvi fazer algum saque, eu coloco aqui quanto que eu fiz de saque. E aqui embaixo ele já me calcula o saldo final, que seria o saldo inicial do próximo mês. Então vocês podem notar que a planilha de gerenciamento anual é bem simples, não tem muitas coisas, com o tempo a gente vai melhorando. Eu dei prioridade mais à planilha diária, que é a mais importante. E aqui nós temos um pequeno gráfico, que vai mostrar o rendimento do ano, de forma a gente ter uma visão mais ampla, né? Bom, beleza. Então eu tenho aqui minha planilha anual, e uma das formas que eu gosto de trabalhar, como eu falei para vocês, é colocar os meses, as planilhas mensais, aqui na mesma pasta de trabalho. Então eu venho aqui, vou inserir uma nova planilha e vou colocar uma planilha mensal. Vamos puxar ela para cá, porque eu não sei porque ela sempre coloca antes. E aqui eu vou botar o mês. Eu normalmente começo com número, só para ficar referência. Nós estamos no mês 5, mês de maio. E aqui eu vou alterar aqui para o mês de maio. Aqui eu sempre coloco o primeiro dia do mês. Maio. E aqui na planilha mensal, nós vamos fazer a mesma coisa. Então aqui nós temos sempre o saldo inicial do mês. No meu caso, como é o mesmo mês que eu estou começando a minha planilha anual, eu simplesmente vou definir o mesmo valor de saldo. 200. Ajuste de saldo. Eu vou colocar o valor justamente como eu falei para vocês, como eu expliquei na planilha anual. É só para fazer um ajuste caso haja diferença no saldo inicial do mês com o saldo da corretora. E depósito. Se eu fizer algum depósito, vamos supor que eu resolvi fazer um depósito de R$300 para começar o mês, para complementar o meu saldo. Aí me deu um saldo, uma banca inicial de 500. Então aqui eu tenho o valor da banca e aqui eu tenho as informações de cada dia de operação. Eu posso botar uma descrição dizendo como é que foi o dia, justamente para o meu controle. A informação de depósito, se eu resolvi fazer um depósito em um determinado dia ou não. E o resultado do dia. Aqui eu vou colocar quanto eu tive de lucro ou prejuízo durante o dia. Vamos supor um exemplo, R$50. E ele já pegou e já me atualizou o resultado do mês. Identificando que eu tive no mês um lucro de R$50, ou seja, 10%. E eu vou colocando assim por diante, cada dia, né? Vamos supor, R$40, 30. Aí aqui, você pode notar que é sábado e domingo, né? É onde tem o OTC. Se eu opero em OTC, eu vou continuar fazendo normalmente, independente de estar marcando sábado e domingo. E aqui, caso eu não opere em OTC, eu simplesmente pulo e vou colocando as informações, né? Vamos supor que aqui eu tive um prejuízo de 100, ele já me ajustou. Ele vai me ajustando até chegar ao final do mês, onde eu tenho o resultado do mês. Lembrando que é sempre importante salientar que o importante é no final do mês você sair positivo. Você tem que ter consciência que tem dias que você vai sair positivo e tem dias que você vai sair negativo. O que não pode acontecer é você ultrapassar os seus stops, como por exemplo aqui. Aqui eu coloquei um valor de R$100. Numa banca de R$500, eu jamais poderia ter perdido isso. Isso aqui já ultrapassa totalmente o meu stop. Então eu tenho que ter consciência até em que valor eu estou entrando, com que valor eu tenho. Tá? Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Aqui vamos supor que a perda não tenha sido muito grande, vamos dizer que a perda foi R$10, só para poder continuar. Aqui eu tenho a quantidade de dias garantidos, isso eu uso em uma determinada estratégia, que eu vou fazer um vídeo para vocês sobre a estratégia de dias garantidos.
onde eu tenho aqui quantos dias do mês eu já garanti com o meu lucro. Você vê que ele bota em verdinho os dias que já estão garantidos de acordo com o lucro que eu tive. Isso aí nós vamos ver direitinho, mais detalhes, na aula específica sobre essa estratégia. Aqui eu também tenho o meu stop win e o meu stop loss do mês, onde eu posso definir qual é o meu objetivo do mês e qual é a minha perda aceitável no final do mês. Então isso é importante para você ter um controle, saber como é que está o andamento do teu mês. Se está bom, se está ruim. Se está ruim, por que está ruim, o que você deve fazer. Então você tem que saber quando parar. Atingiu o stop win do mês. Está no meio do mês. Posso continuar? Depende. Você atingiu com facilidade, você atingiu com dificuldade. Continua, se continuar, com uma gordura, com valor básico. Não continua correndo altos riscos, porque já que você já garantiu, então você já pode ir mais devagar. O que vier vai ser lucro. Perfeito? Então é isso. Aqui nós temos então, no final do mês, vamos supor que eu cheguei aqui no final do mês e eu tive um lucro de R$110. Aí eu venho aqui na minha planilha anual, eu boto aqui um sinal de mais, venho na minha planilha de maio e pego aqui o meu lucro do mês, tá vendo aqui, ó, resultado final do mês. Dou Enter e ele já me puxa automaticamente para cá. A partir daí, no próximo mês que eu vou abrir agora, eu vou abrir um mês de junho. Mensal. Vou botar aqui para cá. 06 junho. Agora no mês de junho, eu já posso, como eu já tenho um mês anterior, puxar o saldo do mês anterior. Eu boto aqui mais e pego o saldo final do mês anterior. Dou Enter. Ele já me puxa automaticamente. E da mesma forma eu vou usando os campos aqui de acordo com a minha necessidade. Tá? Então essas planilhas aqui, elas são muito importantes para você ter um levantamento do teu resultado a longo prazo. Aqui você vai ter o levantamento do teu resultado durante o ano e aqui mês a mês, onde você pode avaliar como está o seu operacional. A partir do momento que você começa a ter 2, 3, 4 meses, você já vai ter uma avaliação muito melhor. Vocês podem ver que as planilhas de gerenciamento anual mensal são bem simples. Elas não tem muitas coisas para você se prender. Futuramente eu vou estar implementando algumas outras coisas, algumas ideias. E sugestões, ideias são sempre muito bem-vindas. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Até a próxima aula e vamos juntos rumo ao sucesso.